Dragon Ball Sparking Zero tá muito perto de ser lançado, e com isso, além dos trailers e gameplays que estão saindo por aí sobre o jogo, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre os talvez e óbvios problemas que esse jogo vai carregar consigo por parte dos jogadores. Esse vídeo está sendo uma complementação do vídeo do meu mano Vice, que comentou um pouco sobre como as DLCs são um motivo idiota pra se reclamar do jogo, mas que, com todo respeito ao povo chato que esculacha o jogo, tem bem mais coisas a se reclamar. Hey guys, I'm back, e dito isso, vamos citar os seguintes possíveis problemas desse jogo, entre aspas. No caso, vamos comentar sobre os gráficos dele, modelos em 3D, HUD, o modo multiplayer, que é um negócio que já vem sendo falado faz tempo, mas que foi totalmente ignorado por agora, e é claro, sobre as DLCs. E como o foco do vídeo do Vice foram elas, vamos comentar sobre elas primeiro e depois a gente volta pros outros. Mas pera, senta, relaxa, fica calmo e vem aqui o que eu quero te mostrar, tá bom? Eu ativei a opção Seja Membro aqui no canal, então caso você queira apoiar o meu trabalho e receber os vídeos com antecedência, além dos outros bônus que você consegue assinando, dá essa forcinha aí que é nóis. Se não puder, não tem problema, deixa o like e hype esse vídeo aqui que vai ajudar bastante. Mas enfim, seguimos. Só avisando, eu não vou só comentar os problemas do game, até porque tem muita coisa nova que provavelmente vai melhorar não só os futuros jogos de Dragon Ball a partir de agora, mas como também vamos ver possíveis futuros jogos de outras franquias também. Mas no geral vou citar qualquer coisa relacionada a isso, e seja as críticas do jogo. E bom, a principal crítica desse jogo que foi comentada pelo Vice foi bem clara as DLCs que o jogo vai ter. Mas assim, nessa última década meio que jogos são praticamente obrigatórios em ter alguma expansão, seja em personagens, mapas, histórias ou até mesmo nos cosméticos. Infelizmente, para nós compradores, obviamente, as DLCs vão ser algo que vai estar no jogo. Reclamar que o jogo vai possuir DLCs porque os outros jogos não tiveram, na minha humilde opinião, é burrice. E acho que eu nem preciso explicar o porquê. Se a reclamação for da falta do Super Hero no jogo, por exemplo, e esse arco ser uma DLC, aí realmente dá pra entender isso daí como um problema, já que o filme já foi lançado já faz mais de um ano, além de ter sido colocado no mangá do Super também. Só que reclamar que o jogo em si vai ter DLCs, novamente, é burrice. Obviamente a saga do Moro e do Granola não vão estar no jogo, justamente por não terem sido animadas pro anime, mas as óbvias certezas que foram lançadas vão sim estar presentes no Sparking Zero. A indústria dos jogos hoje em dia leva sempre em consideração as DLCs como mais ou menos rentáveis e expansíveis para os jogos, seja elas um jogo de FPS ou um jogo de single player, ou até mesmo um jogo de anime mesmo. Essa prática de colocar DLCs nos jogos já é comum hoje em dia, e você reclamar disso, sendo que até pouco tempo a Bandai meteu uma caralhada de DLCs, tanto no Xenoverse quanto no FighterZ, e esperar que não tenha nenhuma no Sparking, aí você tá sendo bem otimista. É claro que nós vamos querer receber pelo menos, no mínimo, os mesmos personagens que tivemos no Tenkaichi 3, já que assim nesse mesmo jogo, eles reutilizaram personagens do jogo passado e adicionaram novos. E eu concordo com isso, porque não compensaria você pagar pra ter personagens que não tinham no jogo anterior, e agora nesse daqui também não vai ter, porque o jogo já não vai ser barato, e agora ter que pagar a mais pra poder jogar com, sei lá, o Herudegarn, aí quebra mesmo as pernas. Só que é sempre bom salientar que o Tenkaichi 3 reutilizou praticamente tudo dos jogos anteriores, o que não vai acontecer com o Sparking Zero, já que o jogo por si só foi praticamente feito todo do zero, seja modelos, ataques, menu, tudo. Então é uma faca de dois gumes. Mas e sobre as DLCs? Quais serão as possíveis que teremos no jogo? Na minha opinião, provavelmente vão ser expansões dos filmes de Dragon Ball Z, como os do Broly, Cooler, Robo Jack, e expansões do Dragon Ball GT. Pelo menos são essas as DLCs que podem ser lançadas até a volta do anime. Se elas vão só adicionar personagens, obviamente não sabemos até agora, mas eu acho que pelo menos um modo história mais longo vai ter. Então eu tô bem tranquilinho em questão a isso. E voltando pros tópicos que eu comentei, vamos revisar um pouco os gráficos que vimos até agora, que, diga-se de passagem, estão bem mais ou menos. No geral, a gente pode levar em consideração que a Bandai está ouvindo as críticas de nós, fãs, pra dentro do jogo, tanto que comparando as primeiras imagens que tivemos do jogo até agora, o salto foi literalmente absurdo de grande. O que quebrou até então essa nossa visão foi o lançamento de Dragon Ball Project Multi, que pode ser um jogo mais simples, mas que foi totalmente focado pra ser esteticamente mais bonito, e no fim acabou tendo gráficos e modelos em 3D, obviamente melhores que o do Sparking Zero, na teoria. Já já a gente comenta sobre os modelos, até porque esse é um tópico um pouco mais complexo e rígido a se discutir. Mas em relação aos gráficos em si, a minha reclamação nisso é mais sobre o contraste gigantesco que a gente tem do cenário com o boneco em combate. Os personagens são muito mais cartunescos se for pegar em comparação com o cenário, ficando muito estranho de se assistir, na minha opinião, obviamente. Os jogos antigos de Dragon Ball, como a própria trilogia do Tenkaichi mesmo, sempre mantiveram o equilíbrio de como deixar o jogo visualmente natural dos personagens com o cenário, utilizando a técnica do cel shading no jogo. Dragon Ball Xenoverse, por exemplo, o 1 e o 2, ambos são 50% ao realismo e 50% cartoon do anime, o que não acontece aqui no Sparking Zero. O cenário é muito realista e é totalmente o contrário dos personagens. Não que seja péssimo, mas é só algo que eu mesmo não curti muito. Mas e você? O que você achou? Mas e sobre os modelos? Bom, a gente tem isso daqui. Dragon Ball Project Multi chegou em uma péssima hora de certa forma, porque por ser um jogo feito com menor tempo e com menor orçamento, visualmente falando os modelos são bem mais fiéis ao anime por causa que eles tiveram que focar só nisso. Atualmente a gente tá sempre tendo atualizações dos modelos, claro que sempre são mudanças mínimas, mas de qualquer forma
tem diferenças. E no final o jogo vai se parecer muito mais com o estilo de animação que vimos no filme Dragon Ball Super Broly. Mas querer que pareça com o anime de Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super em si, não é muito pensável por agora não. Não que seja ruim, mas eu acho que poderiam deixar o jogo muito mais parecido com o anime, que é o que a franquia Tenkaichi sempre procurou fazer. Se você pegar o modelo do Raging Blast, por exemplo, que é uma reformulação dos modelos do Tenkaichi 3, só que em HD, você vai ver que chega até a ser melhor do que os modelos atuais do Sparking Zero. Mas ainda assim, por mais diferente que esteja, eu não vejo muitos problemas em jogar o jogo com esse estilo de arte não. Só que eu sinto muita falta dos músculos que os personagens deveriam ter, até porque eu não consigo engolir o Goku Super Saiyajin 3 e seja tão magro ao ponto de ficar muito fora da curva. Afinal é o fucking Super Saiyajin 3, ele pelo menos era pra ficar um pouco mais musculoso, realmente parecido com o que é no anime original. Bom, e algo que muita gente reclama também, e que eu particularmente achei ridículo, é o HUD do jogo, mas mais especificamente nos menus dele, porque não tem como olhar esse menu e não falar que essa seleção de personagens não tá feia. Claro que se a gente for comparar isso com qualquer outro jogo recente de Dragon Ball, chega a ser muita sacanagem, mas obviamente não é feio, só é fora do padrão que a gente tá normalmente acostumado. Pega o exemplo dos menus do Fighter Z mesmo, é muito mais bonito do que o do Sparking Zero e qualquer outro jogo de Dragon Ball, e por mais que os desenvolvedores quisessem inovar, sai muito do que a gente teve na trilogia Tenkaichi. Na verdade, desvia muito do que tivemos de Dragon Ball até agora, tirando o Battle of Z, mas vamos ignorar esse jogo por enquanto. E além do menu não ter muito detalhe que realmente dá a impressão de ser um novo jogo de Dragon Ball, todas as transformações têm um slot separado, o que deixa ainda mais estranho ver mais de 30 Gokus e 30 Vegetas numa tela separada só. O próprio Tenkaichi 3 tinha um monte de variações de Gokus e Vegetas, mas era bem mais disfarçado, já que ao contrário do Sparking Zero, as transformações só apareciam quando você selecionava o personagem pra jogar ou se quisesse jogar com a transformação. Aqui nesse jogo é tudo muito solto, sem caracterização ou sem nenhum pingo de originalidade como era na trilogia do PlayStation 2. Por fim, o último tópico que até então eu tô lembrando, e caso eu tenha esquecido de alguma coisa, você já vai deixando sua opinião aí nos comentários, é sobre o modo multiplayer desse jogo. Alguns vazamentos e trailers mostraram que o único estilo de multiplayer em tela dividida que vamos ter é só jogando na sala do tempo, que cá entre nós é só uma desculpa pra não ter destruição nos cenários ou muita coisa passando na tela, além dos bonecos que vamos controlar. Eu acho bem decepcionante isso, já que a franquia Tenkaichi sobreviveu por tantos e tantos anos por conta justamente do multiplayer local, seja batalhas com amigos ou em torneios. Foi literalmente esse modo que fez o sucesso do jogo existir até hoje. Meio que agora você é obrigado, entre aspas, a jogar com seu amigo de uma forma muito mais monótona. Ou seja, se você quiser jogar com seu amigo em mapas diferentes, ele não só vai ter que ter um console ou um PC potente o suficiente para rodar o jogo, mas como também vai ter que comprar o game. Eu não sei vocês, mas eu vou sentir falta de um modo mais bem trabalhado, pelo menos até agora. Então vamos esperar que o foco dos outros modos sejam bem melhores do que esse, como o modo torneio, por exemplo. Mas e aí? O que você acha disso aí tudo? Na minha humilde opinião, eu acho que isso aí tudo vai ser um incômodo até a gente se acostumar. Isso é claro se eles não atualizarem enquanto ainda dá tempo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás comentando sobre os possíveis what ifs que vão ter nesse jogo, e eu acho que é justamente isso que vai fazer o jogo que ainda fique mais interessante, já que com as faltas das coisas que eu citei, obviamente esse jogo vai ficar um pouco mais monótono. Aliás, aqui no canal eu tô comparando e analisando todos os jogos baseados na franquia Budokai e Budokai Tenkaichi. Então se você quiser se aprofundar um pouco mais no combate do jogo e fazer uma comparação quando o jogo lançar, assiste esses vídeos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Enfim, esse daqui foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E se não for pedir muito, deixa um hype nesse vídeo também, que vai me ajudar demais. Novamente citando, se você quiser apoiar meu trabalho e puder dar uma forcinha a mais, torne-se membro. Eu garanto que vai valer a pena. Mas enfim, faltou mais alguma coisa pra comentar nesse vídeo? Eu falei alguma bobeira em relação a possíveis problemas do jogo? Comenta aí que com certeza eu vou estar lendo. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.